Boa tarde a todos, eu sou Luísa, voluntária do Grupo Espírita Razim, e venho hoje conversar com vocês sobre uma preleção muito importante, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos. Vamos nos ligando primeiramente ao nosso mentor, nosso anjo de guarda, este amigo que está sempre conosco, nos amparando, nos intuindo, nos ajudando nas nossas dificuldades do dia a dia. E assim, juntos com ele, vamos nos elevando até Maria, nossa mãezinha espiritual, pedindo a Maria também que nos acolha em seu colinho de mãe, que nos envolva em seu manto azul de amor, e que Maria encha nossos corações de amor, tranquilidade, para que possamos juntos nos elevar até Jesus, o nosso Mestre, que ajoelhados em espírito agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecemos por essa oportunidade de ouvir as palavras de Jesus, e assim juntos com o Mestre nos elevamos até Deus nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo Bem-aventurados os aflitos, mas o tema especificamente bem sofrer e o mal sofrer. Esse é um capítulo muito importante, que vale a pena, de repente, no momento de evangelho no lar, ou mesmo no momento de estudo, que principalmente neste momento de transição que a gente está agora, nesse momento difícil da pandemia, que a gente possa entender a fundo esse conceito sobre como que essa aflição que todos nós estamos passando neste momento, como que a gente pode tirar o melhor proveito disso. Então, nesse capítulo, ele fala sobre a justiça das aflições, fala sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores de outras vidas, fala do esquecimento do passado, dos motivos de resignação, do suicídio e da felicidade que não é desse mundo. Então, é um capítulo muito complexo, né? E é o maior capítulo do Evangelho, então é um capítulo que vale a pena ser estudado. Mas como a gente tem pouquinho tempo, a gente vai falar só sobre o item bem sofrer e mal sofrer, que foi umas orientações dos espíritos, tá bom? Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não queria dizer todos os aflitos em geral. Por quê? Porque todo mundo que está na Terra veio para a Terra para expiar. Então, todo mundo que está aqui está em aflição de alguma maneira. Ou talvez a gente normalmente pensa, né, será que alguém veio aqui a passeio? Acho que não. A gente não veio a passeio, a gente veio trabalhar e evoluir enquanto espírito. Então, quem seriam esses bem-aventurados? Quem seriam esses aflitos bem-aventurados, né? São aqueles, efetivamente, que sabem sofrer, que entenderam o que precisavam aprender daquele sofrimento. E aí, com esse aprendizado, aí sim, cresceu, evoluiu, aprendeu, e aí ele conquista, enfim, esse reino dos céus, quer dizer, ele conquista essas virtudes a partir desses aprendizados, e as virtudes são o que a gente leva para outra vida, né? Então, quando Jesus veio partilhar para a gente, então, que todos, independente de classe social, de gênero, de riquezas, né, todos vêm aqui para sofrer, quer dizer, sofrer não, todos vêm aqui para aprender e evoluir, né? E o sofrimento é inerente ao ser humano. Quer dizer, o sofrimento ele está lá e todo mundo vai ter que passar por ele, né? Mas Jesus veio trazer para a gente também, através do seu exemplo, que é o mais importante, né? Ele não foi só um ótimo professor, mas ele veio também mostrar através da sua prática, né? Como que a gente deve manter a paz apesar das aflições que são inerentes ao mundo? Como conservar esse bom ânimo,
certo? Como conservar a paz no coração, para que a gente possa fazer os compromissos que viemos fazer na Terra, que assumimos, né? Antes de reencarnar. Então, Jesus veio mostrar para a gente, através desse exemplo, a mansidão. Como que a gente pode, mesmo no momento em que a gente está sendo atacado, mesmo no momento que a gente está sofrendo, a gente fazer uma vibração para os nossos inimigos, a gente aceitar a vontade divina, a gente poder, claro, lutar, porque a gente, Deus não quer que a gente seja passivo ao sofrimento. Estou sofrendo e lá ficarei até Deus me vir buscar. Não é isso, né? Aqui a gente está falando de um sofrimento que é resignado, porém ativo, né? Então, a gente está falando aqui de 2 tipos de paz, tá? Então, o oposto do sofrimento é a paz, né? É isso que a gente busca, não é? Então, quando Jesus fala que essa é a paz, não é a paz do mundo, você só conseguirá conseguida em mim, né? Jesus diz então que tem essa paz do mundo e a paz de Cristo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença, né? A paz do mundo é essa visão de vida, de facilidade, de tranquilidade, até uma ociosidade, né? Aquela paz apegada às conquistas transitórias. Então, às vezes, eu costumo brincar que a gente tem como se fosse aqueles pratinhos girando, sabe, do circo. Então, a gente tem lá o pratinho da saúde, o pratinho do relacionamento, o pratinho do trabalho, o pratinho da família, e a gente fica tentando equilibrar aquilo tudo, né? Então, quando esses pratinhos estão todos girando muito bem, a gente se sente em paz, não é? É uma paz transitória. Por quê? Porque a gente não está... A gente acha que está em paz porque está tudo bem com os relacionamentos, a gente está com saúde, a gente está com emprego, né? Mas por que essa paz é ilusória? Porque uma vez que esse pratinho, um dos pratinhos ou mais, começam a girar em falso e até caem, a gente perde a paz. A gente se sente agredido, a gente se sente mal, né? E o nosso mundo acaba. Então, por isso que é uma paz transitória, porque são as coisas da matéria. Então, Cristo diz pra gente que a gente precisa ter uma paz, a paz que a gente consegue com Cristo. Qual é a paz de Cristo, então? É aquela paz que se conserva na luta. Através dos testemunhos ásperos. Aí sim, é invulnerável. É aquela paz que a gente tem dos aprendizados. Sabe aquela situação que você passa e fala, nossa, se não tivesse passado por aquele problema difícil lá, eu não seria hoje quem eu sou? Né? É aquela certeza de que aquele sofrimento, aquela dificuldade nos fortaleceu, que nos trouxe essa certeza de que tudo vai ficar bem. Né? Essa é a paz do Cristo. Em que a gente é pacífico, amoroso, mesmo em meio à luta. A paz do Cristo é essa que nos dá a fé de enfrentar as dificuldades com tranquilidade, né? E claro, com humildade, com perdão, com amor, com todos os conceitos que Cristo veio trazer. Então, às vezes a gente brinca, né? Eu queria tanto ter um manual de instrução para saber como que eu posso ser feliz, né? Como que eu posso evitar os sofrimentos. E, na verdade, o manual está aí, né? O manual é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus disse para a gente uma porção de meios para que a gente atinja essa paz, né? Então, todos os ensinamentos do Cristo são esses meios para atingir essa paz. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? A gente muitas vezes tem a paz do mundo apenas, quer dizer, quando a gente acaba não buscando essa paz do Cristo, né? E a gente também cria tormentos voluntários. Então, primeiro a gente precisa aprender a encerrar os tormentos voluntários. Mas vem cá, Luísa, eu faço tormento para mim mesma? Voluntariamente? Não é possível. Sim, é possível. Por que é possível?
Porque esses tormentos voluntários são os decorrentes dos nossos próprios vícios morais. É aquela indisposição ou até mesmo rebeldia de conhecer e entender as leis de Deus e praticar as leis de Deus. Então, quando a gente sabe o que é certo e errado e ainda assim insiste em fazer o errado, quando a gente sabe que aquilo não faz bem, não é bacana e a gente insiste em fazer, a gente está trazendo um tormento voluntário para nós mesmos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma maledicência, fala mal de alguém, né? A gente sabe que não devemos fazer isso, mas traz também um prazerzinho às vezes, não é? Então, a gente sabe que esse prazerzinho é uma pazinha, até nem é paz, porque a gente não sai muito bem depois de ficar falando mal dos outros, né? Mas a gente traz aquela energia negativa para a gente mesmo, então a gente vai aumentando os nossos tormentos, aumentando os nossos sofrimentos, enquanto a gente não se reforma moralmente. Então, Cristo veio dizer para a gente que precisamos primeiro ter atenção a nós mesmos, atenção às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, né? E tentar agir melhor no bem. Claro, pensamento é muito importante, que os pensamentos geram hábitos pensamentos geram atitudes, atitudes geram hábitos geram modos de viver e caráter e assim por diante. Então a gente precisa primeiro vigiar os nossos pensamentos e evitando de ter os vícios morais que a gente já conhece, né? Então o importante é o conhecer-se, saber onde que você precisa melhorar. O segundo, a gente precisa saber que está em nossas mãos evitar esses tormentos voluntários. E terceiro, é confiar em Deus, confiar nessa sintonia que a gente tem com Deus, né? Repensar a nossa semeadura, investir pelo estudo, pela intenção do bem, com amor e humildade. Aí sim a gente vai estar investindo para quê? Para conquistar aquela paz do Cristo, certo? Um investimento, porque infelizmente ainda não é natural do ser humano, né? Só pensar o bem, só fazer o bem, né? Não ter mais vício nenhum, não é muito natural. Então a gente precisa muitas vezes treinar essa ação no bem, né? E aí é muito interessante que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, podemos ter felicidade na Terra? Né? E os Espíritos respondem, o homem é o obreiro de sua própria infelicidade. O homem, evitando os sofrimentos voluntários, né, ele já consegue atingir uma felicidade relativa, pelo menos a felicidade que é possível aqui na Terra. Então a gente precisa ter esse entendimento que a maioria esmagadora dos nossos sofrimentos, quem causamos somos nós mesmos, né? Bom, tudo bem, aí tem essa que sou eu responsável, eu tenho que ficar atento, orar e vigiar. Mas e os outros sofrimentos que são inevitáveis, que já estava escrito lá no meu planejamento reencarnatório, né, que eu vou passar de qualquer maneira? Bom, esses sofrimentos são inevitáveis mesmo, a gente não tem como. Mas a gente precisa primeiro aprender como lidar com essas circunstâncias de como sofrer. Entender que esse sofrimento vai vir e todos nós vamos passar de alguma maneira ou outra por algum tipo de sofrimento, e entender que isso é uma escola, que a gente pode tanto ascender com ela ou mergulhar ainda mais na revolta e rebeldia. Então, se a gente fica muito preso na revolta e na rebeldia, porque ó vida, ó azar, né, se entendendo enquanto vítima, né, a gente aprende menos. Enquanto a gente aprende menos, claro, no Espiritismo a gente aprende que não há involução do espírito, quer dizer, o espírito ele não é retrógrado, mas ele pode se manter no mal, né? Então isso é o que a gente não quer, a gente quer a evolução. Então é aproveitar essas circunstâncias negativas para crescer, aproveitar e aprender com elas, né? E o mais importante, aproveitar a padecer, né? Quer dizer, passar pelo sofrimento como cristãos.
cristãos além de passar por isso, eu vou passar com tranquilidade, com paz, com humildade, sem atacar o outro, dando a outra face, todos os outros ensinamentos que Jesus deixou pra gente, né? E o mais importante, é claro que a gente já entendeu, então, que o sofrimento ele é importante para o nosso crescimento. Agora, a gente também não vai provocar mais sofrimento aonde não tem. Afinal, Deus deu pra gente a cruz que a gente pode carregar. Então, não é para criar mais sofrimentos para que possa crescer mais rápido. Não. A gente já tem bastante coisa aí que Deus colocou no nosso caminho, que é o suficiente para que a gente cresça. Mas então, e se eu não aprender com o meu sofrimento, o que vai acontecer comigo? Bom, vai acontecer que Deus vai dar outras oportunidades para que você aprenda aquela situação que você não aprendeu. Então, às vezes ele pode te dar outras formas de sofrimento, às vezes ele pode vir na próxima vida, né? O que a gente sabe é que quanto mais a gente aproveita dessa própria vida, mais a gente evolui enquanto espírito. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente pode deixar até para a próxima, se for o caso. Mas, enquanto antes a gente evoluir, melhor para o nosso espírito, né? E o mais importante desse assunto é que os nossos destinos, eles não estão fixos. Quer dizer, pode ser que esteja escrito para a gente que a gente vai ter um sofrimento, por exemplo, inevitável. Mas, através da prática do amor e da caridade, a gente tem o poder de mudar isso. E é aquela frase do Chico que ele fala, posso não ter tido não lembro. Depois eu coloco na descrição do texto a frase do Chico, mas todo mundo tem a oportunidade de um novo fim. Posso não mudar o que eu fui no passado, mas todo mundo tem a possibilidade de fazer um novo fim. Então, a gente pode sempre melhorar e sempre mudar o nosso destino através das práticas do amor e da caridade, né? Como fora da caridade não há salvação, a gente precisa procurar esse caminho para crescer. Então, o mais importante também é entender quando a gente está mal, quando a gente não está com força, quando aquele sofrimento deixou a gente mal e a gente não consegue sair daquele fundo do poço. Muitas vezes a gente tem aquela sensação, eu não sei se eu tô mal porque não sei se eu tô doente porque eu tô mal ou se eu tô mal porque eu tô doente, né? É um ciclo. Então esse desânimo é muito prejudicial, né? Então através desse ensinamento a gente entende que Deus sempre vai nos dar coragem para continuar, se assim a gente pedir, né? E como que a gente pede essa coragem? Através da prece. A prece é importantíssimo para a nossa alma, né? Então é necessário que a gente tenha muita fé, que a gente tenha a bondade no nosso coração, certo? E ter a sabedoria para entender. Então, eu tenho uma prece que eu gosto muito aqui, chama Prece da Serenidade, que eu vou ler para vocês. Fala o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz, tomando como ele fez este mundo pecaminoso como ele é, não como eu gostaria que fosse, confiando em que ele fará todas as coisas certas, se eu me submeter à sua vontade, que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e infinitamente feliz com ele, para sempre na próxima. Então essa é uma oração que sempre me toca o coração, porque a gente entende que a gente tem limitação e a gente não pode modificar tudo, né? Tem coisas que a gente não pode modificar e tem coisas que a gente é o agente principal, que
agente de mudança. Então, uma vez que a gente se transforma, se conhece, se entende, né, e confia em Deus, os nossos sofrimentos são menores. Não quer dizer que porque você é espírita ou porque você entendeu essa lição, você não vai ter mais nenhum desafio na sua vida. Não, pelo contrário. A gente vai ter os desafios sim. Só que com um olhar diferente sobre o que eu posso aprender com isso. O que eu tenho que aprender com essa dificuldade. Entende? E aí, a recompensa que a gente vai ter vai ser proporcional à nossa resignação e à nossa coragem. Porque a nossa coragem vai fazer a gente se aprofundar naquele ensinamento, se aprofundar em si mesmo, porque a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos. Então, se a gente se aprofundar em nós mesmos, a gente pode, então, entender que a aflição vai existir, que nossa vida na Terra é um suspiro, visto que nossa alma é imortal, e que este problema, ou dentre muitos problemas que a gente ainda tem, ou teve, ou vai ter, que este é mais um pequeno oportunidade, uma pequena oportunidade de crescimento espiritual. E aí, eu gostaria de terminar lendo aqui também, ele fala, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, desse capítulo, e para a gente ficar atento a nós, com muita fé, muita coragem, porque vai passar. Graças a Deus. E vamos então agradecendo este momento e pedindo por nossas casas, pedindo a Deus para que estejamos com bastante harmonia em nossas casas, que possamos usar este momento de clausura para autoconhecimento, para resolver as questões da nossa própria família, aproveitando também este momento para fazer vibrações para todo mundo, vibrando por todos os hospitais, médicos, enfermeiros, todas as equipes que estão arriscando suas vidas, saindo na rua para trabalhar, vibrando também por todos aqueles que estão doentes, vibrando por todos que estão nos hospitais e em suas casas. Vamos vibrando pela saúde mundial neste momento, pela saúde de nossa família, de nossos queridos, vibrando também por os nossos inimigos. E assim encerramos dizendo graças a Deus. Obrigada, pessoal.